Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast. Para você que é novo ou nova por aqui, sou Bruno Loureiro, host do Dream Podcast, e hoje temos uma convidada mega, super especial. Ela que veio de super longe só para participar aqui do Dream Podcast. Gente, hoje eu tenho a honra de receber nossa convidada, a Lenira. Ela que é professora e ela tem uma especialização em neurociência que ela aplicou na educação infantil. Gente, um assunto muito legal e muito especial hoje aqui. Lenira, muito obrigado por vir de tão longe para participar aqui do Dream Podcast. Sou eu quem agradece, Bruno. A satisfação é minha, é enorme, inclusive, por sinal. Estou muito feliz por estar aqui. Eu quero agradecer ao seu público, a sua disponibilidade de estar me trazendo aqui, tá? Sou eu que agradeço. Gente, antes da gente iniciar nossa conversa, quero fazer um agradecimento muito especial ao nosso parceiro da Casa do Gesso. Pessoal, eles têm um trabalho impecável aqui na nossa cidade. Vou deixar algumas imagens aqui para vocês desse trabalho deles. Gente, incrível, eles são uns artistas com a textura, o trabalho que eles fazem com o gesso. Eles têm uma tecnologia nova, inovadora aqui na nossa região, que eles colocam essas aplicações de gesso em áreas externas, sem bagunça e resistente à água. Então fica a minha dica para vocês, Casa do Gesso. Lenira, fiquei muito feliz de você vir de tão longe. Fico muito feliz também de o destino trazer você até aqui, né? Através das nossas pontes, nossas amizades. Pois é, network, amizade sincera é tudo, né, Bruno? Como que foi a sua trajetória e conta um pouquinho o que é o FNA? FNA é um método criado por mim, que se chama Facilidade na Aprendizagem. Foi uma forma que eu encontrei de facilitar o processo de ensino e aprendizagem da criança para encurtar o caminho, sem perder tempo. Sem perder o tempo que é precioso da criança. E tempo é vida, não é, Bruno? Então, se tempo é vida, a infância tem um tempo curto, né? São 7 anos, a gente tem que aproveitar como profissional comprometido que devemos ser, né, para desenvolver as habilidades e competências das crianças. A gente tem que fazer por onde encurtar o caminho, facilitar, trazer essa criança para a sua zona de aprendizado e simplesmente fazer acontecer o processo. E por que você criou esse método? Esse método foi um método criado porque eu acredito que toda a sua história profissional, todo o seu legado começa lá na sua infância. E eu fui uma criança com muitas dificuldades de aprendizado. E eu me observava dentro do meu processo, mesmo sem entender como, mas tem as questões empíricas que a ciência explica, né? Eu me observava e sentia muitas dores por não ser compreendida. E eu via que possivelmente outras crianças passassem isso por mim, mas cresci e as coisas foram acontecendo e eu jamais acreditei ou esperei que fosse chegar à pedagogia e trazer essas questões da minha infância para dentro da sala de aula, de uma forma que eu pudesse contribuir e amenizar as dores de outras crianças que passavam por isso, porque as dificuldades de aprendizagem, elas existem, elas estão aí, são muito silenciosas na sociedade, mas elas têm que ser vistas de uma forma mais leve, e o professor da educação infantil, que é especial pedagogo, tem que estar consciente do seu papel, da sua função nessa jornada. Ele precisa ser conhecedor desses pontos para que ele possa melhor contribuir com a vida dessa criança na sala de aula. Isso é muito bonito de ouvir. A gente sabe, né, que hoje em dia a dificuldade, né, dos professores tem para lecionar, aquele respeito, né, que a gente via, a gente até fala antigamente, e algumas escolas infelizmente se perdeu. A gente sabe, né, a gente vê os vídeos na internet, professor discutindo com o aluno, e eu acho muito legal esse trabalho seu que aumenta a conscientização do aluno e além de identificar, né, os alunos que têm uma dificuldade às vezes em alguns pontos, e esses professores, vamos dizer assim, mais entre aspas tradicionais, também, né, não tinham todo esse estudo que você vem trazendo, né? Você viveu isso, né, na sua pele, né? Vivi, hoje eu tô com 49 anos e assim, foram dores que eu trouxe da infância para o ensino médio e do ensino médio para a faculdade.
E não tenho hoje vergonha nenhuma de falar sobre isso. Eu fui uma criança que tive muitas limitações, mas muitas das minhas limitações foram implantadas pelo outro. Eu, de fato, tinha dificuldades de aprendizagem, mas assim, ela era ampliada de acordo com a verbalização do outro. E ele saiba que tem os P's da vida da criança que faz com que ou você evolua essa criança ou você reduza ela a quase nada. E geralmente essas crianças que são reduzidas a quase nada, elas são as crianças que foram bloqueadas por pessoas que elas mais acreditam, que elas mais depositam a confiança da existência delas, e também os professores. Isso também é que os professores são propositais em fazer isso? Não, Bruno, eles nem conhecem que tem seus bloqueios, eles nem conhecem que tem seus traumas, eles nem sabem que tem suas limitações, eles nem olham para eles. Então, até meus 39 anos, Bruno, eu não sabia quem eu era. Eu simplesmente era Lenira e ponto. Eu só sabia que eu não gostava de apelido, mas eu tinha um nome. No entanto, nos 39 anos eu descobri muitas coisas da minha vida que só acontecem na infância. Eu tive que tirar de dentro de um baú para não se tornar um vulcão em erupção. Para eu não se tornar um vulcão em erupção, eu tive que cuidar das minhas emoções, aprender a cuidar das minhas emoções. Eu tive que aprender a cuidar, aprender como aprender para ultrapassar as barreiras das dores na faculdade, e tive também que entender que eu precisava ser a minha própria cura dentro de um processo que eu nem sabia que existia doença, mas as pessoas queriam que visse que eu tinha algum problema, e o meu problema maior é eu entender como eu era. Então, assim, hoje eu tenho uma escola de educação infantil denominada Cabanda Neurokids Pedagogia Integrada, e lá nessa escola eu mudei totalmente a rota do desenvolvimento e ensino. Eu aprendi a aprender, porque antes eu não sabia como ensinar as crianças, eu tinha dificuldade. Você pode ver que tem um cientista chamado Stanley Derraine, que ele é muito conhecido na parte cognitiva, mas a questão da leitura, e ele explica muito bem que é inadmissível profissionais hoje entenderem muito melhor, muito bem, muito explicitamente sobre como um carro funciona. O carro quebra, a gente vai lá e procura ver como aquele carro pode vir a funcionar novamente, do que entender como a criança aprende. Isso é fato. As pessoas, elas não têm linguagem para falar com criança, acham que criança não tem entendimento, acham que criança não tem sentimento. E na minha escola não, ali eu rompi todas as barreiras. Eu considero que lá é um romper de bolha para você compreender realmente de fato quem você é. Eu coloco a criança no centro do seu protagonismo e comecei a estudar como de fato eu posso contribuir no processo de aprendizagem. E é simples, Bruno, que a educação infantil nada mais é e nada mais deve ser como você formalizar o ensino e a aprendizagem. Agora, como você vai chegar a essa formalização, como você vai chegar a esses métodos, esses mecanismos, como você vai chegar a esses recursos, a essas estratégias, você só tem que buscar, estudar e compreender como de fato isso acontece. Qual é a origem de tudo? A origem de tudo parte de um princípio de conceito, de onde vem o ensino, o que eu preciso saber, o que é aprendizagem, tudo isso. O conceito, ele vai dizer tudo, Bruno, mas as pessoas, elas só querem chegar e muitas vezes pegar o bonde andando e fazer aquele paliativo, mas não é assim. Em 2018, eu me posicionei a meu favor, me posicionei às minhas curiosidades, aos meus desejos de ter um título a mais. Eu sempre almejei estudar na UFRN. Não fiz pedagogia lá, fiz pela Universidade Estadual Vale do Acaraú e não deixei esse sonho adormecer. Eu me tornei minha maior aliada no fato de buscas para eu me transformar e ser uma profissional que colocasse essa criança no seu centro e conseguisse resultados para ela. Ô, Lenira, antes de eu te perguntar um pouquinho da sua infância, que eu vejo muita conexão hoje com o trabalho que você faz, você já apontou, mesmo que superficialmente, sobre a sua conexão, a dificuldade do aprendizado e também a identificação dessa necessidade de os professores fazerem essa identificação de entender a diferença de um aluno para o outro. A equidade, né? Eu queria entender, lá nos seus 39 anos, o que ou quais eventos que levaram a você ter essa transformação. Como que foi essa trajetória sua, ou eventos que te trouxe toda essa transformação que você comentou?
Existem várias memórias, e entre elas as episódicas, e eu vivia em frustração com as minhas. Por que eu lembrava de coisas que muitas vezes as pessoas dizem que criança não lembra? Por que eu vivia tanta desvalidação? Por que eu tinha tanta necessidade de aprovação? Por que eu buscava tanto a necessidade a afirmação do outro para eu saber de fato quem eu sou? Aí eu comecei a fazer umas retrospecção, umas análises mais profundas sobre mim. Eu comecei a estudar sobre PNL, eu comecei a buscar fazer um autoconhecimento, eu comecei a procurar pessoas que falavam mais sobre essa questão da saúde emocional. Eu comecei a falar mais sobre os meus sentimentos e me ouvir mais. Mas eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, empírica com tudo que eu busco. Eu descobri muitas desvalidações em situações emocionais que eu vivi na infância, desde os 3 anos. Se é que a gente pode ser muito claro aqui, eu descobri muitas violências sexuais na infância. Desde 3 anos foi a primeira que eu lembre. Dos 9 aos 11 foi um processo contínuo de violências sexuais, dos 13 aos 18, muitas podas, sabe? E eu comecei a entender que a neurociência fala de algo muito importante, que ela coloca você como estudo no centro do próprio universo do estudo. Então eu comecei a perceber que nós não somos só corpo, nós somos corpo, alma, mente e espírito. E eu percebi que a minha emoção é parte de um princípio de algo que fica lá como uma caixinha de Pandora. Tudo que você vive, existem as memórias, e entre essas memórias tem as memórias de curto, médio e longo prazo, e as minhas memórias eram memórias de longo prazo, que duram a vida, e eu precisava ressignificar isso, mas eu não sabia como fazer, eu não sabia nem que existia essa palavra ressignificar. E ao invés de eu ressignificar, eu vivia vivendo, eu vivia me vitimizando, eu vivia buscando respostas nas pessoas onde na verdade estava dentro de mim. Então eu vivo um network muito forte desde a época da pandemia. Quando em 2018 eu entrei na especialização na UFRN e fui fazer alfabetização em neurociência e interface na educação. A especialização é para entender melhor como a criança aprende, como o cérebro funciona, como acontece essa engrenagem, como as funções cerebrais ocorrem, como acontece a aprendizagem no cérebro da criança. Mas essa especialização me deu só um estalo, um start. Não me deu de fato o que eu precisava aprender. Eu só me trouxe mais curiosidades. E essas curiosidades me levou a muitas outras respostas mais sobre mim do que sobre o aprendizado da criança. Aí eu entendi que eu estava no caminho certo, sabe como? Eu entendi que a gente tem que trazer a criança na sua gama de totalidades. A gente tem que trabalhar o emocional, a gente tem que trabalhar o comportamental, a gente tem que trabalhar o aprendizado em si, mas acima de tudo as suas habilidades e competências. Então o ouvir e escutar para mim se transformou um legado. Lá na minha escola ninguém aponta para a criança e fala para ela que foi assim. A gente ouve e escuta e depois executa o processo. Lenira, você falou de uma coisa que eu achei super legal, que tem alguns pensadores que trazem a linha de pensamento que nós somos um ser que a gente tem todas as informações e a gente já vem completo. E a gente vai conseguindo acessar, conforme a pessoa vai se desenvolvendo, claro, essas informações que já vêm com a gente. É igual quando uma criança, ela já tem inato, né? Isso, alguns questionamentos, de entender algumas coisas, de olhar Então, quando você falou isso, eu acabei trazendo essa linha de pensamento para mim, e você falou sobre um pouco as memórias. E como que você conseguiu, né, através dos estudos, buscar e acessar sozinho memórias de 36 anos atrás? Porque eles estão lá, não subestime o subconsciente humano, ele existe. Ele existe e as pessoas que te conectam te trazem gatilhos. Os gatilhos são situações que você vivencia agora na fase adulta, porque é bom a gente ressaltar que traumas e bloqueios só acontecem na infância. Não existe outra etapa da nossa vida, exceto na infância. E geralmente eles vêm de pessoas próximas, que seja de familiares, sejam de parentes distantes, amigos de familiares. O meu foi de pessoas que tinham uma referência social, os meus traumas, os meus bloqueios, a maioria deles foram de pessoas próximas.
eu tenho uma versão, então as nossas memórias ficam ali guardadinhas, ficam ali, as conexões vão acontecendo, existe o processo de conexão neuronal e você vai linkando. Então eu tenho muita facilidade disso, então eu recebo gatilhos muito rapidamente, mas uma coisa importante que eu precisei aprender para poder estar onde eu estou hoje, para poder ter os resultados que meus alunos têm, porque eu olho para outras crianças e vejo, meu Deus, os meus alunos eles são maduros, porque a gente tem que trabalhar uma árvore de madurez na criança, que é a maltracional, que é o emocional, que é o físico, a questão motora, a questão cognitiva, a questão psicológica. É uma psique. Tem algo chamado psicomotricidade, que as pessoas só relacionam a questões motoras. Mas a psicomotricidade, ela traz toda essa gama de estrutura que já é base nossa. O nosso cérebro é o maior dos maiores, das maiores engrenagens que a gente pode ter aqui para desempenho. A maior máquina, digamos assim, a máquina, é o fenômeno, não tem outra, nenhum vai se comparar a ele. Então, tudo está lá. Existem as funções cerebrais que são responsáveis pelas memórias, responsáveis pela leitura, responsáveis pela escrita, responsáveis pelas percepções motoras, percepções visuais. Existe um processo chamado abordagem multissensorial. A multissensorialidade, ela comporta você essas conexões. Então, eu de longe, eu tenho assim uma questão, sou TDAH, eu tenho TDAH, sou analítica no que eu faço, eu trabalho muito assim com conceito. Eu não uso eu uso a lógica do processo. Eu busco usar sempre a lógica do processo para compreender melhor esse processo. E a criança, ela é um ser numa gama de totalidades. Ela é um ser que está em transformação e está em confronto consigo mesmo, sabe? Então, ela é um ser que tem consciência, que tem desejos, que tem vontades, que tem sentimentos. A gente precisa ensinar nossas crianças a falar sobre seus sentimentos. E os sentimentos nada mais são do que nossos pensamentos. E esses pensamentos, quando mal direcionados, eles se tornam sentimentos bons ou ruins. E esses sentimentos bons ou ruins, ele vai gerar emoções positivas ou negativas, que sejam sempre positivas, que a gente possa gerar nas nossas crianças, né? Então, existe um processo também chamado poda, a poda neural, ela é necessária, mas no momento certo. E as minhas podas neurais, na infância, elas eram muito violentas comigo, entendeu? Então, eu passei 30 e poucos anos da minha vida me vitimizando. Ai, por que isso acontece comigo? E por que isso não pode acontecer comigo? Agora, o que eu fiz sobre isso que fizeram comigo, que vai fazer a diferença para mim. Isso na prática é fato, Bruno. Na prática é fato. Quando você compreende isso, você entende que dores e propósitos estão linkadas e você vai conseguir levar para aquele público que não foi eu que fui para a escola. Foi os percursos que me levaram até ela. Você falou de um termo agora... podas mentais? Neurais. Né? Neurais. A poda neurais, na prática, seria assim. Os neurônios, eles precisam se conectar. E quando você leva grito, quando você manda calar a boca, quando você manda engolir as informações que uma criança tem, você está fazendo com que ela... É legal alguém mandar tu se calar a boca? Isso você está deixando de falar algo que estava vindo de você. Não é assim, geralmente as pessoas fazem isso com criança. Não sei como é, hoje não, na minha escola não. Eu olho e a criança afronta, eu sempre falo. Vamos mudar de rota. A linguagem, ela é muito importante, muda de rota. A muda de rota é para não dizer que a criança não vai fazer aquilo. Muda de rota. Nesse momento agora a gente vai fazer aquilo. Lembra que a gente faz assim? Então, falar para a criança, da criança sobre ela, falar para ela sobre ela é diferente de falar dela para outras pessoas. Então, eu me sinto amada pelos meus alunos. Eu acho muito legal porque você, só para não desvincular com a pergunta que eu tinha feito, você fez uma conexão muito legal em relação ao acessar as memórias. Mesmo isso numa fase adulta, você fez uma conexão muito legal e bem profunda à sua fase de formação ali. E também trouxe uma explicação extremamente legal sobre as podas. E agora eu queria fazer uma pergunta para você, bem focada nesse tema que a gente está, que é nessa formação. A gente... Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Especialista é você aqui. Mas dentro da minha linha de conhecimento, eu entendo que o ser humano ele vem numa formação, né, desde da barriga da mãe. Ele já está recebendo... É muito bom você fazer ele já está recebendo informações ali de alguma forma. É verdade. E aí, depois tem a parte da vida em si, né? Que a pessoa, o ser, né, está ali presente conosco. Que lindo. Então, como que a gente consegue fazer
desde o momento que, né, está gestando, já ter esse cuidado com as palavras e a forma de se expressar e tendo essas podas e entre outras coisas que a gente pode estar pondo. Ganhou minha entrevista, sua pergunta. Deixa eu te falar, a partir dos 25 dias de vida, o cérebro já está formado no ventre da mãe, tá? Então, a partir dali, ele já tem uma conexão emocional. A história de vida dele já existe, já está sendo contada a partir da comunhão desse casal, a partir do que eles comungam, digamos. É uma gravidez desejada, é uma gravidez que todo mundo vibra por ela, é uma gravidez que, independente do tempo de vida que esse bebê tem ali dentro, ele já está conectado com essa informação, o pai já está ali vibrando, né? Cortejando esse ventre, a mãe já está ali radiante, né? Com esse bebê aí dentro. Então, lembra que eu falei da multissensorialidade? Tudo que a mãe sente, o bebê sente. A partir dos 25 dias de vida, o bebê já começa a ativar a sua escuta a partir desse sensório. Dessa sensação. Então, tudo que eu, como mulher gestora que estou aqui com o ventre, né, cheio de vida, ele está vivenciando tudo. Mas se eu for uma mãe que eu estou triste porque o pai não aceitou a gravidez, se eu estou uma mãe, eu já estou contando a história para o bebê. A história dele não começa quando ele sai do meu ventre, não. A história dele começa lá dentro. Desde antes da fundação do mundo, ele já foi escolhido para estar no teu ventre. Agora, como você vai receber esse bebê, esse feto no teu ventre, a história dele vai começar, a história dele vai começar a ser contada ali. Todas as sensações, todas as emoções, toda a aceitação, toda a comunhão, todo o valor dessa família vai estar ali. Mas também, se for o contrário, ele também vai estar vivenciando. Vai estar vivenciando esse medo, essa angústia. Por exemplo, um ponto que eu sempre falo, indignante para mim por causa dessas minhas sensibilidades. Geralmente as pessoas fazem chá revelação. Né? Chá revelação é um peso para a criança. Porque fica ali na tensão. Será que é menino? Será que é menina? Que seja bem-vindo, independente de ser menino ou menina. Ele tá ali a criança está ali naquela sinestesia, naquela sensação de que eu vou ser aceito, que meu pai me quer assim, que meu pai não quer. Já é a história do bebê. Então, a gente trabalha com as percepções. A ciência fala percepção visual, percepção auditiva, a multissensorialidade é isso. A fala, os meus sentimentos, minhas emoções, isso me constrói, isso me forma, isso me fortalece. Isso diz quem eu sou. Quando o bebê sai do ventre da mãe, ele precisa do quê? Ele já precisa aprender a andar? Ele vai viver o primeiro instinto dele de sobrevivência. Vai viver o processo de sucção. É a primeira forma de alimentação dele, a primeira forma de contato com esse alimento. Né? Então, alguém ensina ele, isso é inato. Alguém ensina ele a botar a boca no peito da mãe e sugar aquele peito. Tem situações do bebê que ela é inata. Tem outras situações que precisam da mediação. Né? Então, a construção, a história leitora dessa criança, tu percebeu que não é lá na escola que começa? Não é na escola que começa. Então, eu atuo com educação baseada em evidência científica. Eu amo dizer que estou sendo pioneira nesse processo de aplicabilidade prática, desmistificar a neurociência em sala de aula. Para mim foi um desafio que dizia assim: uau, Lenira, você não é uma incapaz, você não foi uma inútil, você apenas tinha uma forma diferente de aprender. E eu vejo resultados na minha escola a partir dos meus alunos, da autenticidade deles, da autonomia. Essa heterogeneia precisa ser conhecida pelos professores. Você não ensina a criança um beabá. A história de vida dela é a história de vida dela que faz com que ela se conecte com a sua própria zona de aprendizado. Agora, como esses adultos vão conduzir isso aí? Né? Muitas vezes os adultos pecam, Bruno, porque eles buscam viver as dores deles na infância. Eu também pequei muito como mãe. Fiquem, telespectadores, tranquilos, porque para eu chegar nesse nível que eu digo assim, eu estou no nível Harvard, porque eu me propago a estar, mesmo que eu ainda não esteja. Né? E eu digo, que bom que eu ainda não sei tudo. Graças a Deus que eu não sei tudo. Mas o que eu não sei, eu busco a saber. Que bom que o processo é mutável, que bom, porque aquilo que servia para mim como referência de metodologia, como referência de modelo, de pauta, hoje não serve mais. Então, a mutabilidade do processo faz com que você crie o quê? Flexibilidade. A gente hoje entende, alguns estudos mostram que a grande formação do ser, né, em relação
absorver a informação e tudo mais, é muito, não que o restante não seja importante, mas é muito crucial no 6, 7 e até o 8º ano ali de vida, né? Tem muitos mitos no processo de aprendizagem. Existe uma fase, a fase da neuroplasticidade, de maior intensidade. Dos 0 aos 3 anos é considerada a fase tenra. A fase tenra, de maior neuroplasticidade. Você sabe o que é neuroplasticidade? A neuroplasticidade é essa dinâmica de absorção da criança. Numa linguagem bem racheira. É a fase que ela mais está neuroplástica, ela mais está em desenvolvimento, que ela mais está querendo receber, que ela mais está propensa para isso. Não significa que as outras fases não sejam importantes, mas existe, na educação infantil, eu não vejo as pessoas muito falarem, existe um ciclo etário que é considerado assim, do 0 a 1 ano e 7 meses, a criança é considerada bebê. De 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses é considerado crianças bem pequenas, e de 3 anos e 11 meses a 5 anos e 11 meses é considerado criança. Por que precisa desse grupo etário? Para que nós, professores, nós facilitadores do processo, professores mesmo que somos, porque estamos à frente, então a gente está ali para contribuir, né? E contribuir de modo significativo. É necessário para que a gente conheça de forma consciente os marcadores de desenvolvimento, para a gente saiba que cada faixa etária precisa de cada intervenção cabível para aquela faixa etária, para que a gente aproveite esses marcadores. O que são esses marcadores? Esses marcadores são a fase específica de cada necessidade de demanda. Por exemplo, um bebê de 1 ano até 1 ano e 7 meses, mesmo que ele esteja com 1 ano e 7 meses, ele sendo bebê, isso não significa que eu vou colocar ele em outro grupo etário só porque ele completou cronologicamente aquela idade. Mas eu vou observar o quê? Tem nuances a ser observadas: a maturação, a coordenação, a questão motora ampla, grossa e fina, que é as questões da fala, da linguagem. Tudo que a gente vai precisar observar os avanços dessas crianças. Se realmente, por exemplo, uma criança de braço, que mama ainda, ela está no processo de balbuceio, está no processo de lalação, está no processo de observação, percepção visual. Então, eu não vou trazer para essa criança uma intervenção: olha, vou ler esse livro para você, você vai entender, ele vai ouvir, ele vai conectar, ele vai sentir a sensação daquilo ali. Mais na frente, ele vai lembrar que ele tinha aquele hábito. Alguém tem aquele hábito para ele, então ele vai criar o gosto pela leitura mais profundamente. Mas uma criança, por exemplo, de 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, eu ainda não vou dar para ela coisas que eu dou para uma criança de 1 ano e 7 meses. Então eu tenho que saber quais especificidades, quais intervenções, quais ações, em qual marco ele se encontra, para que eu não queime a etapa dessa criança, nem tampouco bule a etapa dela, ultrapasse ele, promova ele para um próximo nível sem ele estar ainda maduro para aquilo, entendeu? Dentro do seu método, você criou um método, indicadores para conseguir metrificar, identificar. Então, um exemplo assim, uma criança que tem TDAH ou tem alguns... Existem parâmetros para isso, a gente não pode marcar, mas assim, tem muito a questão perceptiva e consciente do professor, né? Independente de ser crianças típicas ou atípicas, o professor ele tem que estar consciente de que numa sala de aula você tem que trabalhar pela equidade. Você tem que trabalhar porque o que eu preciso para melhor se desenvolver não é cabível para você. Então, existem métodos e metodologias. Eu costumo dizer que todos nós precisamos entender. E a educação baseada em evidência científica, ela corresponde a ser tão extraordinário o processo pelo entendimento que ele vai estar pautado para crianças atípicas e crianças típicas. Mas o que é importante saber é que dentro desse conceito de educação baseada em evidência científica vai trazer métodos que tenham eficiência e eficácia comprovada do processo e que você não vai trabalhar com achismo, você vai trabalhar com consciência daquilo. Então você encurta o caminho, eu amo falar isso, Bruno, encurta o caminho de uma forma tão plena que o resultado vem de uma forma muito natural. Eu vou dar um exemplo bem profundo aqui para você. A minha primeira turma de alfabetização foi o ano passado. E meus alunos saíram todos lendo, com fluência e compreensão leitora. E para uma criança ler, você precisa conhecer o método correto, o que realmente, de fato, traz resultado. E o método é o método fônico que eu uso,
a consciência fonológica é uma das habilidades do método fono, que eu vejo muitos rios que correndo, assim, as pessoas falando de habilidade da consciência fonológica como se fosse um método, e não é método. A habilidade da consciência fonológica é uma habilidade. Agora, dentro dessas habilidades, você tem que percorrer um percurso inicial. Você tem que começar a ensinar a criança sobre o conhecimento alfabético, o conceito alfabético, sabe? Aí vem para a questão das rimas, a literação, consciência silábica, consciência de palavra, até chegar ao processo da consciência de frase, consciência, fluência de leitura e compreensão leitora. E eu tenho um aluno que ele está lendo tão fluente, tão bem, tem tanta compreensão que ele foi para outra escola. Nessa escola, estavam querendo promover ele porque acham que ele é superdotado. E ele não é superdotado, ele só simplesmente foi uma criança que metodologicamente foi trabalhada de forma eficiente e eficaz a partir daquilo que você aprende a atuar de forma correta. Hoje, o sistema, vamos dizer assim, tradicional de ensino, ele tem a validação de passar de ano, né? É lamentável, né? Porque o que o sistema deveria se preocupar, me desculpa, eu vou te interromper, o que o sistema deveria se preocupar é como de fato essa criança está na escola, se de fato ela está acompanhando esse processo, ativando essas habilidades que são cabíveis para o avanço dele. Então, o que a gente vê é essa progressão, eu não sei o nome, mas é a progressão de ano, e a escola tradicional também tem a validação do aprendizado através das provas. Na minha época era assim, né? E de algumas competências, né? Então, se o aluno tinha aprendido a fazer as contas, os textos, e isso era uma validação que ele era competente para passar de ano. E eu tô achando muito interessante o que você está me compartilhando, que é uma jornada um pouco diferente. É intrínseca e tá muito. Tem muitas nuances. Tem muitas nuances. Então não tem como você achar que é sobre o sistema. É sobre o ecossistema. Você acha que isso é uma evolução? Isso vai ser aplicável um dia? É um questionamento. É um questionamento a ser refletido. É um olhar para ser, sabe, focado, direcionado. Mas eu vou dizer algo muito importante para você, tá, Bruno? Aqui não é sobre metodologias, não é sobre método, porque eu não descarto nenhum método. O tradicional, o X, o Y, agora eu adoto aquele que é compatível com a criança. Agora, a forma de ensinar, tem método de ensino e tem método de aprendizagem. Eu uso vários, eu uso o método de aprendizagem, que às vezes eu converso com professores que às vezes nem conhecem. De aprendizagem, eu uso o método Espaçar, eu uso o método Pomodoro e eu uso vários outros de encartes. Eu uso vários, mesmo para criança, tá, Bruno? Eu ouso a dizer para você que eu tenho alunos, são poucos alunos, e tenho muitos, são preciosidades lá dentro. Desde o berçário, os meus alunos, eles têm um olhar de firmeza, porque tecnicamente falando, eu vou falar para você, os professores, eles têm dever de falar, olhar no olho da criança. A gente trabalha com a linguagem verbal e não verbal para a criança. E os pais geralmente se preocupam se meu filho está falando. Não é sobre se meu filho está falando, é se os profissionais estão fazendo o percurso para essa fala, que é uma jornada secundária e finalzinho. A fala, ela é um dos últimos recursos da conquista da linguagem expressiva. Por exemplo, eu não posso chegar numa criança de meses e querer ensinar para ela a falar, mas eu posso conduzir essa fala no processo paulatino. Eu trabalho com diversas atividades e recursos que trazem para a criança esse engajamento até ela chegar na fala. Então, o professor, ele fala com o método, a abordagem de instrução explícita. Olhar no olho, não minimizar. A criança na minha escola tem nome e sobrenome, tem história esse nome. Os pais não chegaram e botaram ele dentro do ventre. Então, a gente trabalha com a ativação de identidade. Você falou sobre ter uma cadência, né, dentro da forma de aprendizagem. E eu tive relatos, né, de conversar com algumas pessoas que trabalham né, no sistema educacional, que perceberam que essa janela da pandemia afetou muito as crianças, no qual
eles tiveram uma curva de atraso muito, muito grande. E eu vi um caso presencial, isso eu vi. Uma mãe, ela tem uma filha, no qual ela contou para mim que a filha dela, ela ficou na pandemia em casa, e era bem no momento que ela já iria estaria começando a fazer os estudos na escolinha. E aí ela ficou um ano e pouco em casa. E aí ela não falava, poucas palavras. E aí, quando voltou, voltou, né, começou, ela, no caso dela, iniciou, ela, tipo, em um ou 2 meses, não me recordo especificamente, ela já estava falando. Olha, Bruno, mas eu vou te dizer algo muito importante. A escola é muito importante, a socialização, a conexão, a vivência, a experiência. Eu atuo com a neurociência desde as questões mais simples, né? A minha escola é uma escola, o Cabana Neurokids é uma escola que coloca a essência da criança no centro do seu processo. Lá a gente trabalha com as funções executivas, nós executamos para habilitar as funções executivas da criança. A comunicação, a fala da criança, ela é secundária porque ela precisa dessa relação, dessa experiência, dessas referências. Então, os pais também, eles buscam muito colocar, não todos, né, com honra a todos os pais, né, que é muito importante que eles comecem a entender que começa de casa. A primeira referência tem que ser a família. E essa referência tem que ser tão plena a ponto de que nenhuma outra substitua. E nesse sentido, eu quero dizer para você o quê? Que mesmo que ela estivesse na pandemia em casa, essa comunhão com essa criança, ela teria que ter existido de uma forma mais consciente. Então, não é sobre o lado de lá, nem sobre o lado de cá, sobre a instituição escolar ou sobre a primeira instituição básica, que é a família. É sobre a gente saber o que de fato essa criança precisa. Geralmente os pais, eles estão muito corridos, atarefados e não entendem que realmente essa comunhão, essa conexão, ela é mais do que plena. Essa primeira fala, essa primeira comunhão familiar com os filhos, eles vão soar como uma orquestra que faz você flutuar. Então, o aprendizado, ele está em todos os momentos da nossa vida, não só na escola. Mas é sabido você colocar essa pauta aqui de pandemia, não é? Eu sou uma vivente da pandemia. Eu abri a minha instituição escolar num período pandêmico, sem saber que estava. Quando foi com um mês que eu tinha aberto, houve o primeiro decreto de fechar as escolas e eu me posicionei a meu favor, mas eu fiquei primeiro muito maluca. O que é que eu vou fazer? Um investimento de tanto, uma sociedade. E assim, de repente, eu descobri com um questionamento, com uma pauta pesada, real, né? Eu achei assim que não, o juiz vai dizer que não, mas a gente pode abrir. E não é sobre isso, é um decreto. Minha filha, mãe, você sabe o que é um decreto? Minha filha é advogada. Mãe, um decreto é algo que você tem que simplesmente acatar. E não é sobre você, é sobre todo um contexto. Então eu pirei. Então o que é que eu fiz, Bruno? Eu peguei o tempo que estava, para não ficar ocioso o meu tempo, e fui pesquisar o que é que eu podia fazer a meu favor. Eu fui entender sobre os pareceres, fui ler sobre os pareceres, sobre as questões que a gente teve que aprender na prática sobre as questões de contabilidade. Eu não devo a um profissional meu da época de pandemia, eu não devo a um aluguel da época de pandemia, nada, eu me muni. Minha filha, gratidão a você, ela vendeu um carro para isso não acontecer. E ao mesmo tempo, por que eu estou te dizendo isso? Porque geralmente as pessoas dizem, porque a culpa é da pandemia. Não é da pandemia, é o que eu não fiz, que deveria ter feito. Porque eu não morri com o processo pandêmico. Então, a pandemia, crises vai sempre existir, não vai, Bruno? Então, a crise vai sempre existir. Então, como eu já estava mais fortalecida, eu entendi que eu podia buscar. Então, como que eu descobri sobre tudo isso que hoje eu sei? Eu sou muito grata ao Instituto Neurosaber, que é da Lubrits. Não sei nem se pode falar, mas já falo, né? Mas eu preciso falar porque antes, mesmo com a especialização que eu disse que tinha, era só papel para mim. E lá, com esse TDAH, eu entendi que existe uma forma mais explícita de eu aprender. Então, eu aprendo de uma forma mais objetiva, mais direta, sem rodeios. Então, eu sou muito rápida nesse contexto, eu sou sem rodeios. Se complicar para mim, eu fecho. Então, eu vou ter mais dificuldade para internalizar. Amo desafios. Então tudo que hoje eu sei, compreendo sobre esse contexto,
é grata a esses cursos da Neurosaber. Para mim, São Paulo e Avaré é fichinha de rapidez. Eu vou para Londrina. Eu saí de Natal, do Rio Grande do Norte, em 2023, em 2022, 2023, para o primeiro congresso da neurociência, da Neurosaber, promovido por eles lá em Londrina, no Paraná, sem um centavo no bolso. E eu disse assim, eu preciso ir porque eu preciso trazer o renovo. Eu preciso saber realmente como funciona esse processo. E cada vez que eu vou, Bruno, a minha sede é de ir mais, porque os resultados estão lá no chão da minha sala de aula. É muito legal, né? Porque quando a gente encontra o nosso propósito de vida, a gente faz de tudo, né? Isso. Aí eu esqueci minhas dores, Bruno, minhas dores hoje se conectam com dores de outras pessoas. Eu esqueci que aquela menininha sofrida lá pelas circunstâncias, já perdoei as pessoas e já só preciso que eu faça com que chegue no coração de outras pessoas adultas que cuidem melhor de seus filhos, que ouçam, que escutem, que não mandem ele calar a boca no momento que ele mais precisa falar. Não faça essa poda acontecer desnecessariamente. Gente, quero passar um recado aqui para vocês. É um agradecimento muito especial a todos vocês que estão nos assistindo. Lembrando, se você não é inscrito no nosso canal, se inscrevam. No Instagram, DreamPDC, a gente posta os cortes, os melhores momentos desse podcast e de todos os outros programas que nós gravamos. Todos os programas ficam na íntegra aqui no nosso canal no YouTube, no nosso canal no Spotify. Também nós transmitimos nosso podcast na do Vale TV e na TV Nova Serrana de Botucatu. Agradecimento muito especial ao pessoal da TV Serrana e da do Vale TV. Pessoal, também quero deixar um recado aqui para vocês, uma indicação de um trabalho incrível que a gente vem fazendo da cena produtora audiovisual. A Mr. Pet é uma empresa aqui de Avaré que tem uma causa muito bonita. A Mr. Pet produz alimentos saudáveis para o seu pet. Então, para você que quer seguir uma alimentação saudável para o seu pet, minha dica é para vocês a Mr. Pet. Vou deixar passando um videozinho aqui da Mr. Pet para vocês verem. E isso vai ficar minha dica para vocês. E para vocês que querem produzir um vídeo como esse da Mr. Pet, super lindão, específico para o seu público, para sua empresa, a minha dica para vocês é a Cena Produtora Audiovisual. Lenira, quero fazer um agradecimento muito especial, muito, muito especial mesmo para você. Gratidão imensa de você vir aqui compartilhar essa imensidão de conhecimento para nós. E queria pedir para você deixar um último recado para quem está te seguindo, também suas redes sociais, né? Sou eu quem agradece, primeiramente. Eu sou eternamente grata por esse momento. Estar conhecendo você pessoalmente é um desafio mesmo, né? Você é desafiador, você é um amado. Saiba que você é um filho amado. Eu gostaria de deixar um recado para todas as pessoas responsáveis pelas suas crianças, todas as pessoas socialmente falando, né? E que ouçam mais, escutem mais, julguem menos, sabe? Não vou falar algo que é um pouco clichê. Não julguem a capa pelo livro, né? Ativem o seu poder da autorresponsabilidade, tomem posse dos seus compromissos, vão para a sala de aula realmente aproveitar aqueles 4 tempos de horas de aula que vocês têm como profissionais para estar engajados no desempenho do aluno, para entender melhor sobre o que eles precisam, simplifiquem o processo, busquem entender melhor sobre a neurociência, busquem entender melhor sobre este recurso tão extraordinário que é o nosso cérebro. Não tem nada que se compare a ele e que a gente possa realmente trazer crianças que sejam reflexivas nas suas próprias ações. Deixe as crianças falar dos seus sentimentos, deixe as crianças falar do que elas estão sentindo, deixe elas dizerem, ouvirem, escutarem, mas também ouçam, não queira só impor o que elas precisam fazer, mas sejam modelos que os pais busquem ser a primeira referência, né? E essa referência que tem a ver com esses princípios e valores básicos da sua família, que honrem essas crianças a partir dessa consciência, porque muitas vezes, Bruno, nós pecamos por coisas tão simples. Às vezes é uma boca que a gente não abre, é uma fala que a gente não fala, ou é uma fala maldita ou mal falada, né? Então, a partir dos 39 anos que eu comecei a entender que eu sou filha amada, que Deus não é um Deus que pune, Deus é um Deus de amor, que Ele está olhando para você sempre com misericórdia e que, independente do que você passar, Ele está sempre ali com você. Que lindo. Deixa suas redes sociais, por favor. Cabana Neurokids, né? Espaço Cabana, e também Lenira S. Soares. Lenira, muito obrigado. Quero agradecer a todos vocês
que assistiram a gente até o finalzinho. Lembrando, se inscreva aqui no nosso canal, compartilha, já manda esse vídeo aqui lá no Zap, ou se você está no Spotify, compartilha com o amigo também no WhatsApp ou no Zap da família. Então fica a minha dica aí para vocês, enviem para todo mundo, espalhem essa mensagem. Um agradecimento muito especial a todos vocês que estão nos acompanhando. Quero deixar aqui com vocês o trabalho da Cena Produtora Audiovisual, para você que gostou dessa produção, quer produzir vídeos e fotos na sua empresa. Então fica a minha dica para vocês, a Cena Produtora Audiovisual. Gente, vou deixar aqui um trabalho que a gente vem fazendo na Cena, que é o material da doutora Danila. Gente, a doutora Danila já participou aqui do podcast. Gente, um podcast incrível. E vou deixar com vocês agora, passando um vídeo que a gente produziu com a doutora Danila. E, gente, esse é o trabalho da Cena, uma forma personalizada da gente estar trabalhando na sua empresa e chegando nas pessoas corretas através de fotos e vídeos. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até o final. Sigam a gente no Instagram, Dream PDC, Spotify. E para você que quer conhecer mais o meu trabalho, é o Bruno Loureiro. Vejo vocês no próximo podcast.